Oi, amor, tudo bom? Segundo ano, vamos hoje a nossa aulinha de história, certo? Não vamos ter tarefinha de novo no nosso livrinho, porque a gente está com datas comemorativas. Então a gente fez o quê? Soldado, não foi? Aqui a gente fez uma anotaçãozinha. E agora vamos com o da independência, tá certo? Como vocês estão vendo aqui a foto de Dom Pedro, aqui que é quando ele dá o grito de independência, né? Que está na margem do rio Ipiranga. Ou vocês vão achar quando falam o rio ou riacho. Tem livro que fala que é rio, outro é riacho, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho da história dele, ok? E a partir, né? A gente já colocou aí. Vocês vão ter que cantar o hino, né? Teve esse desafio para vocês. Gravem, certo? Que é importante. Também veja, a gente temos o hino da independência, é diferente do hino nacional, viu? Quem escreveu o hino da independência foi Dom Pedro, certo? Ele que escreveu a letra. Então é diferente, viu? Então tem o desafio para cantar o hino nacional. Não, nacional, tem o da independência. A gente cantava, né? No ano passado a gente cantou o hino da independência, que é, que é bem diferente. É um pouquinho complicado, né? Mas lembrando que não temos tarefa aqui, certo? Vamos falar sobre a data comemorativa, Dia da Pátria, que é conhecido também como Dia da Pátria, é o Dia da Independência. Então, no Dia da Pátria é conhecido como dia 7 de setembro. Então, vocês vão ter no caderninho de vocês uma anotação pequenininha. Eu vou ler para vocês, depois eu vou complementar mais um pouquinho. Vocês sabem que Dom Pedro, ele é o príncipe, não é isso? No Brasil. A família dele era portuguesa, quando os portugueses vieram, que descobriu o Brasil. Dom Pedro, pequenininho ainda, veio com o pai dele, Dom João, para o Brasil. Então, houve, né, na história que fala que Dom João tinha de voltar para Portugal. Então, ele voltou para Portugal, mas ele tinha de deixar alguém aqui. Então, ele deixou o filho dele, que era Dom Pedro, com 5 anos de idade. Então, a criança com 5 anos de idade não ia poder tomar conta de um país, né? Então, ele foi nomeado uma pessoa para ficar tomando conta dele. Então, quando ele se tornou adulto e maior, aí ele podia. Então, nesse decorrer dos anos da história, Dom Pedro, adulto, começou a ver algumas coisas erradas que tinha no Brasil, que ele não concordava, porque tudo nosso que tinha no Brasil levava para Portugal. Se a gente quisesse aquele produto, vinha de novo para a gente tinha que comprar. Isso não é certo, né? Quer dizer, aqui, ó, essa canetinha é nossa, mas eu não posso comprar. Primeiro ia para Portugal, aí eu vinha para cá comprar para poder vender. Porque aqui vocês sabem, teve a plantação de café, de açúcar, que aqui era rico nesses produtos, foi a plantação de café e de açúcar, que foi quando vinham os escravos, que quem assinou foi a princesa Isabel, que era a irmã de Dom Pedro. Então, tudo isso aconteceu para chegar à independência do Brasil. Então, Dom Pedro, como não concordou com muitas coisas que estavam acontecendo em relação a Portugal, queria mandar aqui, ele não quis, foi o que ele fez. Ele começou a ir no estado em estado para começar a recolher assinaturas para que o Brasil ficasse livre de Portugal. Então ele foi, até chegou em São Paulo, ficou no Brasil, ficou no Rio, Leopoldina, certo? A mulher dele ficou tomando conta. Aí começou a ter umas revoltas, umas revoluções lá, porque não aceitava que ela estava lá mandando. Então aí chegou uma carta de Portugal, isso Dom Pedro estava em São Paulo, foi para lá, então chegou uma carta que Dom Pedro tinha de voltar imediatamente para Portugal. Então quando Dom Pedro, Leopoldina, mandou entregar essa carta, foi um mensageiro, nisso Dom Pedro já estava à margem do rio Ipiranga lá, já recebeu essa carta. Então nessa carta estava falando que ele tinha de voltar para
Portugal. Então, ele não aceitou, disse que não ia. Então, foi o que aconteceu. Então, todo mundo, quando soube dessa notícia, se revoltou. Os brasileiros não queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal. Então, Dom Pedro fez o quê? Assim, recebeu a carta e falou, voltou e falou: se é para o bem de todos e felicidade na nação, diga ao povo que fico. Então, no dia 9 de janeiro, ficou conhecido como Dia do Fico. Foi quando ele disse que não ia voltar. Então, começou aquela revolução toda, que ele tinha de voltar, as tropas portuguesas queriam invadir o Brasil. Então, Dom Pedro disse que não. Então, no dia 9 de janeiro, né, ele disse, ficou como Dia do Fico, disse que ia ficar no Brasil. Se era para ele todo e da nação, diga ao povo que fica. Então, ele ficou. Então, com isso tudo, ele com seus soldados, a imagem do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, que fica em São Paulo, o Rio Ipiranga, ele deu o grito de independência ou morte. Esse grito, ele levantou a sua espada, né, levantou a espada e deu o grito, independência ou morte. Por que independência ou morte? Porque ele ia lutar com os soldados portugueses e só saía do Brasil se fosse morto. Então ele lutou ali e recebeu o quê? A vitória, né? Então ele ganhou e permaneceu no Brasil. Então quando ele ficou, ele recebeu uma coroação como imperador. Ele ficou no Brasil como imperador. Então vários títulos ele foi recebendo e ele ficou no Brasil. Bem mais tarde foi que ele voltou, que aí o Brasil era colônia, passou para ser império. Aí foi quando tem outra história, que agora não posso contar, né? Que uma história puxa a outra, que vai ser a da proclamação da República. Então, Dom Pedro deu o grito de independência na margem do rio Ipiranga, que é em São Paulo, certo? Então, no livro de vocês tem um resumozinho, que é isso que o Tia Vera vai falar. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, deu o grito de independência ou morte. Esse momento ficou marcado na história com a frase, qual foi a frase? Independência ou morte, certo? Então, eu fiz um resumozinho para vocês vão copiar. E a primeira pergunta é: qual dia e mês da independência do Brasil? Qual é? Qual é, gente? 7 de setembro, não é isso? E quem deu o grito de independência? Quem foi que deu o grito de independência? Quem? Dom Pedro. Dom Pedro deu o grito de independência. E qual foi o grito? Independência ou morte, não é isso? Ele deu lá o gritozinho de independência ou morte. E o dia que ficou conhecido como Dia do Fico? Quem lembra? Não tem no nosso textinho, mas Tia Vera falou. E aí, qual é o dia? Dia 2 de fevereiro. De janeiro. 9 de janeiro. Certo? Então, qual foi o dia do Fico? Dia 9 de janeiro. Certo? Não esqueça. Foi uma data também muito importante, quando Dom Pedro falou. Essas duas frases ficou na história. Foi o dia do Fico, se é para o bem de toda e a felicidade na nação, diga ao povo que fica. E ele ficou. E o outro foi quando ele deu a independência do Brasil. Independência ou morte. Que ficou conhecido com o grito do Ipiranga, que foi a imagem do rio Ipiranga, que é um rio muito importante em São Paulo. Que lá também tem o Museu da Independência. Tem o rio sempre passa na televisão em reportagem, sempre passa se falando do rio Ipiranga. Também é importante lá em São Paulo, certo? Então essa é a nossa tarefinha. Vocês vão ver lá no textozinho de vocês, tem um desenhozinho que a Tia Vera colocou. Se vocês quiserem desenhar, lógico que é difícil, né? A Tia Vera só botou mesmo para vocês verem lá um soldadinho com a independência. Se vocês conseguirem desenhar e pintar, ó, joia. E manda para Tia Vera ver, tá certo? Tia Vera ou Tia Naná, tá certo? Beijo, até a próxima aula.